Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia que Deus me dá o grande privilégio de poder chegar até você, e o objetivo principal é implantar no teu espírito a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E quando nós entendemos aquilo que é o Evangelho da Graça de Deus, nós vamos entender uma outra coisa, aquilo que não é o Evangelho da Graça de Deus. Porque tem muitas coisas sendo pregadas, ensinadas, e o povo as praticando que não tem nada do Evangelho da Graça de Deus. São pregações que vêm da velha aliança, hábitos, costumes, tradições, que vêm da velha aliança, daquilo que já acabou na cruz, e que não trazem o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, porque já se cumpriu. Mas quando eu começo a entender o Evangelho da Graça de Deus, o Cristo crucificado, o sangue derramado, a nova aliança, aquilo que já me foi dado gratuitamente, o que Jesus já fez por mim, a imortalidade que foi trazida pelo conhecimento do Evangelho. Quando eu começo a entender essas coisas, a justificação, a redenção, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa, redimidos de toda a escravidão. Quando eu começo a entender estas coisas, eu entro num nível superior de conhecimento. Eu passo a enxergar aquilo que falamos todos os dias a respeito do Evangelho. Então Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo faz essa afirmação que não se envergonhava do Evangelho, Paulo está sendo perseguido, os judeus são contra ele, eles querem tirar a vida de Paulo, é perseguição que Paulo tem em todo lugar que ele chega. Ele é considerado pelos seus irmãos judeus um traidor. Ele tem oposição de todos os lados, ele está apertado de tanta oposição que ele tem, mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. E eu vou repetir as mesmas coisas. Esse poder de Deus é um conhecimento. Eu vou conhecendo o Evangelho, vou ouvindo a pregação do Evangelho. Esse conhecimento traz um poder de Deus, uma manifestação do poder de Deus na minha vida. E na medida que eu vou entrando no Evangelho, conhecendo, me aprofundando, esse poder de Deus ele vai me libertando, esse conhecimento vai me libertando, renovando a minha mente, me fazendo enxergar coisas que eu não via, me fazendo perceber coisas que eu não percebia, me fazendo enxergar um sistema religioso corrompido que é chamado de evangélico, onde ele está enxertado pela política, onde existe exploração, falsos líderes, falsos apóstolos, pessoas que oferecem e falam e prometem coisas para as pessoas que nunca vão se cumprir na vida dela. Quando eu vou entendendo o Evangelho da Graça de Deus, eu vejo um sistema corrompido, escuro, como no tempo de Jesus. Quando Jesus Cristo veio, a liderança religiosa era rica, dominava e não tinha coração para entender quem ele era. Não tinha capacidade de aceitá-lo e de entender as suas palavras. Por isso que ele disse tantas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. E quem é que tinha ouvidos para ouvir? A liderança religiosa não tinha ouvidos para ouvir, mas os pobres,
os cegos, os aleijados, os doentes, os ladrões, né? Que tiveram ouvidos para ouvir. Aqueles que não eram religiosos tiveram ouvidos para ouvir. E aqueles que eram religiosos não tinham ouvidos para ouvir, mesmo ouvido bem, porque a religião havia cegado o entendimento deles. A religião para eles se tornou, como nos dias de hoje, um comércio, um negócio para se enriquecer. Então, quando eu vou ouvindo o Evangelho da graça de Deus, eu vou entendendo coisas que eu não entendia, vou percebendo coisas que eu não percebia, e vou ver que existe tanta coisa que se diz Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Deus, que não é o Evangelho. São heresias, ensinos mentirosos que escravizam as pessoas, que muitas vezes manipulam a mente delas, que muitas vezes tomam delas o seu dinheiro, os seus recursos, dizendo que aquilo que ela está fazendo é para ajudar a obra de Deus, é para fazer a obra de Deus prosperar, e muitas vezes o que elas estão fazendo é enriquecer certas lideranças que não fazem a obra de Deus, fazem a obra do engano, fazem a obra da corrupção, fazem a obra política. E meus irmãos queridos, é para isso que nós estamos aqui, para pregarmos aquele arroz com feijão, a palavra da cruz. Paulo disse, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. O que é a palavra da cruz? É a exposição do Evangelho da graça de Deus, de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Quem está perdido, quando ouve a palavra da cruz, é uma coisa sem sentido para ele, mesmo sendo cristão. Ele quer ouvir mensagens de como conquistar vitória, como alcançar os benefícios, como ficar rico, como vencer, como dar a volta por cima, como adquirir bens materiais em nome de Jesus, né? Ele não quer ouvir a palavra da cruz, porque é loucura, uma coisa que não causa muito prazer, não causa muito alegria. Às vezes a palavra da cruz pede para você negar-se a si mesmo, e buscar o interesse de Deus, não teu próprio interesse. Isso não causa alegria para quem não é salvo, causa tristeza. Mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Paulo disse, é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador, um irmão, um amigo. Eu não tenho interesse em nada do que você tem, eu não quero coisas que você tem. O que eu quero realmente, do fundo do meu coração, e quando eu oro por vocês, é isso que eu peço, para que vocês tenham o entendimento aberto, para que o véu posto pela religião na sua mente seja removido, para que você entenda que a velha aliança que escravizava e era o ministério da condenação e da morte, acabou na cruz. Eu quero que você entenda que esse monte de obras que as pessoas se atiram a fazer em nome de Jesus, às vezes são coisas ineficientes, que não te levam a nada, a não ser você se tornar escravo de uma religião. É isso que está aqui no meu espírito, no meu coração. Por quê? Porque eu vivi 20 anos escravizado por tudo isso e não conhecia a graça de Deus, apesar de ler sobre a graça de Deus, porque tinha a mente escravizada pela tradição e religião evangélica pentecostal. Mas quando eu entendi o Evangelho da graça de Deus, tudo mudou. Quando o véu foi tirado, tudo mudou. Uma nova perspectiva de vida, um novo conhecimento, uma nova inspiração, uma tremenda liberdade tomou conta de mim.
E é para isso que eu estou aqui, para compartilhar e pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. Mas, meus irmãos queridos, vamos à palavra. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje vamos ler Gálatas capítulo 3. E vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 9, que diz: É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Então vamos de novo, não fala de novo, só eu posso falar, hein? De novo aquela perguntinha, porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, o que aconteceu com os Gálatas? Olha, é o quadro do dia de hoje. Paulo é o fundador das igrejas da Galácia. Ele fundou essas igrejas, e o que foi que Paulo ensinou para os Gálatas? Ensinou a fazer voto que se fazia na velha aliança? Não. Ensinou a dar o dízimo, se não desse iria perder a salvação? Também não. Ensinou a praticar as festas judaicas? Também não. Ensinou a fazer sacrifícios? Naquele tempo sacrifícios eram animais. Hoje, na grande mentira, o sacrifício é por um dinheiro que você não pode dar, que vai te fazer falta, que vai tirar o alimento da mesa, ou tirar uma roupa nova para os teus filhos, e pôr no envelope e sacrificar para Deus. Aí você sofre porque fez isso, e o líder fica cada vez mais rico. Ele ensinou a fazer isso? Não. Ele ensinou a pegar os símbolos do judaísmo e trazer para a nova aliança? Não. Ele ensinou a ficar fazendo corrente, 7 voltas de Jericó, ou 7 mergulhos de Naamã? Também não. Ele ensinou alguma coisa do segundo boi? Nunca. Ensinou sobre os 300 de Gideão, ou os 318 de Abraão? Também não. Ensinou a fazer fogueira santa. O que é a fogueira santa? A cada 6 meses, você vai pegar tudo que tem, sua casa, seu carro, seu dinheiro, sua poupança, e dar tudo na igreja. E pôr Deus na parede e dizer para ele, ou o senhor é ou o senhor não é. Não é? Olha que loucura. Não. Paulo nunca ensinou nada disso. Ele ensinou a ficar fazendo jejum sem comer, que se fazia muito na velha aliança, para mortificar a carne? Também não. Procura no Novo Testamento se alguém algum dia falou assim, ó, vocês precisam fazer jejum para mortificar a carne, para se consagrar a Deus. Não existe isso. Ele ensinou? Não. O que Paulo ensinou? Ele ensinou a palavra da cruz, o Cristo crucificado. Ele ensinou a graça de Deus. Ele ensinou a imortalidade trazida pelo conhecimento do Evangelho. Ele ensinou porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ele ensinou que a salvação é pela graça, que o homem, o ser humano, não tem condições de fazer alguma obra que lhe dê condições, e Deus olhe para ele e fala assim, muito bom, você fez isso, agora você conquistou pelo teu próprio esforço a salvação.
Você está entendendo? Ele ensinou que para o homem é impossível ser salvo por obras. É impossível entrar na eternidade porque praticou uma religião, praticou obras e fez coisas para agradar a Deus que chegaram no nível daquilo que Cristo fez na cruz. Você já é consciente de que é impossível para você se salvar através de obras? Você já chegou a esse entendimento, já se desarmou? Você já entendeu que até a fé que você teve um dia não foi você que produziu? Foi Deus que te chamou e injetou isso no seu coração. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Parece que agora você vai dizer, não, eu fiz a minha parte, agora vai entrar a minha parte, os 50%. Deus fez só 50% e os outros 50% sou eu que faço. Aí Paulo fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé, esta graça não vem de vocês, vocês não produziram isso. Não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva. Foi Deus que te chamou, abriu o entendimento, depositou em você esta fé que é um presente dele, é um dom de Deus. E depois ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Como assim se gloriar? Alguém chegar um dia diante de Deus e falar assim, olha, eu paguei o preço, eu mereci, eu fiz isso, eu tenho direito de estar aqui, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, olha, eu mereci, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz uma grande obra. Por quê? Porque nós estamos presos numa natureza corrompida, caída, que só produz coisa errada. Vou falar de novo. E quando as nossas boas obras, que os homens olham e falam, olha, você fez uma boa obra, quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada por causa da nossa natureza humana. O nosso amor é um amor defeituoso, manchado. A nossa obediência a Deus é uma obediência defeituosa, manchada. Tudo que nós fazemos, o homem pode te louvar e dizer que foi feita uma boa coisa. Mas quando chega diante de Deus a nossa melhor obra, a fonte é um ser defeituoso. Ela chega manchada, cheirando mal por causa da carne. Será que você descobriu isso? Já se humilhou diante de Deus e disse, Senhor, eu não consigo ser verdadeiro. Tudo que é falso está em mim. A minha natureza terrena produz tanta coisa horrível. E as minhas obras, por melhor que forem, são manchadas pela minha natureza carnal e caída. Será que você já descobriu isso? Será que você que acredita que foi salvo, já descobriu que você é incapaz de manter a sua salvação? Não é? Porque no falso evangelho é o seguinte, eu sou salvo, agora Deus chegou para você e deu duas listas, faça tudo isso e não faça tudo isso, porque se você der mancada em qualquer uma delas, você vai perder a salvação. Ele falou assim, se vira. Aí você saiu desesperado, eu tenho que fazer tudo isso, eu não posso fazer nada daquilo. E aí você entra em conflito porque não consegue fazer tudo, a lista do que você tem que fazer. E entre maior conflito ainda porque não consegue não fazer a lista que você não tem que fazer e você falha. E lhe vem a condenação na consciência, eu perdi a salvação. Você já descobriu que você não pode manter a salvação? Agora Deus sabe disso, você não sabe. Por quê? Porque o falso evangelho faz isso, faz aquilo, faz isso, mantém você numa atividade que te consome para manter a salvação. E se você falhar, perdeu a salvação. Você já descobriu que você não é capaz de manter a sua salvação? Então Deus te salvou. Aí que está a graça de Deus. E Ele sabe que você é incapaz de manter a salvação.
Você é defeituoso, falha todos os dias. Falha ou não falha? Não tem pensamento ruim, não julga as pessoas, não tem ira, não tem cobiça, não mente, não fica nervoso. Olha, você faz isso todo dia. Então, por ele saber que você não tem poder para manter a salvação, ele te salva e pela graça de Deus você é selado com o Espírito Santo. E ele vai te manter salvo até o fim da tua vida terrena. Até o último suspiro que esta carne dá antes de voltar ao pó. Ele vai te manter salvo. O que garante que ele vai te manter salvo? É que na cruz, o escrito de dívida, a dívida que te condenava, que te cobrava, foi paga pelo Senhor Jesus. O que diz lá em Colossenses 2, 14 e 15? O escrito de dívida que era contra nós, que constava das ordenanças da lei, nos era prejudicial. Como assim prejudicial? Nos condenava, Ele removeu, ele cravou na cruz, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, todo escrito de dívida, esse escrito de dívida eram as ordenanças da lei que você não consegue cumprir. Ele removeu inteirinho, cravou na cruz. Jesus Cristo pagou por você por todos os dias da tua existência aqui na terra. Quer você acredite nisto ou não, a morte dele na cruz é uma coisa tão extraordinária, tão gigantesca, tão monstruosa, que nós não conseguimos compreender como isso é grande. Tem tanta gente que fala, mas nós não conseguimos compreender 100% quanto foi grande o sacrifício dele na cruz. Mas isso foi feito a meu favor, a teu favor, e pagou a nossa dívida por toda a nossa existência terrena. Por isso que ele sustenta a nossa salvação, não porque nós merecemos, porque Cristo pagou por ela, ele nos comprou com seu próprio sangue. Você foi adquirido pelo Senhor Jesus a preço de sangue. Foi isso que Paulo ensinou. E todas as suas cartas têm Cristo como centro da sua pregação. E depois ele vai mostrando e dissertando e abrindo como um leque as verdades que vêm da cruz. Isso é o Evangelho da graça de Deus. No Evangelho da graça de Deus não tem campanha, não tem voto, não tem sacrifício, não tem fogueira santa, não tem dízimo, não tem exploração. Não tem fazer das pessoas uma massa de manobra, não tem política, não tem direita, não tem esquerda, não tem nada dessas coisas. Tem o reino de Deus implantado dentro do meu espírito, onde Cristo é aquele que trabalha no reino dentro de mim. Foi isso que Paulo ensinou. Paulo não escravizou ninguém, não explorou ninguém, não levou ninguém para a política, não fez de ninguém massa de manobra. Nunca Paulo fez isso. Ele pregava o Evangelho da graça de Deus e pôs todo mundo que creu naquilo que ele falava em liberdade. Foi isso que ele ensinou. E o que aconteceu com os Gálatas? Os Gálatas ouviram tudo isso. Depois vieram os falsos profetas, os falsos apóstolos, missionários, os do reino de Deus, os que falam da graça, os que falam do poder de Deus. E disseram para os Gálatas, se introduziram na igreja para pregar mentira. Disseram para os Gálatas, olha, essa graça que Paulo prega, só o que Cristo fez na cruz, não é assim não. Vocês têm que se voltar para a velha aliança, guardar a lei, se circuncidar, fazendo tudo isso, mais o que Cristo fez na cruz. Aí sim vocês vão ser salvos. Então Paulo escreve esta carta para mostrar que eles estão no caminho errado, num caminho corrompido, num evangelho pervertido,
Paulo fala que ainda que viesse um anjo do céu, um anjo brilhante, e viesse pregar coisas que fosse além do evangelho da graça de Deus, para os próprios Gálatas amaldiçoar e rejeitar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Paulo disse isso, Paulo nunca escravizou ninguém, e os Gálatas se voltaram para essa mentalidade judaica, uma mentalidade da velha aliança, e voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus. Paulo escreveu esta carta para trazê-los de volta. Então, meus irmãos, se você não entender, olha, carta de Paulo aos Gálatas, se você não entender carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Colossenses e Hebreus, olha, repare bem, isso é material de anos de trabalho, não é de ouvir uma pregação aqui, um pregador ali, corre para cá, aquele fala mal, aquele fala bem, não é isso. Eu vejo muitos que estão no Evangelho da Graça de Deus, eles ficam pingando ali, pingando aqui, ficam correndo atrás de um monte de coisa. Aí houve um pregador da graça, aquele fala ao contrário. Eles não conseguem ser informados, amadurecer. E ficam ouvindo um monte de coisa, misturando, quer comer muito. Por dia você só come uma porção, não se desespere em querer saber tudo em um minuto. Essas cartas que eu falei para vocês, olha, tem aí uns 5 anos, 6, 7 anos de estudo em cima delas o tempo todo para você. Se você não passar por esse processo, você não vai entender o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus é aquela parábola que Jesus Cristo disse, que o homem estava num campo e encontrou um grande tesouro. Ele foi e vendeu tudo que tinha para adquirir aquele tesouro. É como aquela mulher que tinha uma dracma e perdeu, ela vasculhou tudo, se concentrou até que achasse a dracma e chamasse todo mundo para se alegrar que ela havia achado a dracma perdida. É aquela pérola de grande valor que um negociante descobriu, aquela pérola de grande valor, largou tudo até poder adquiri-la. O Evangelho da Graça de Deus é esta pérola, é esta dracma, é este tesouro que eu tenho que trabalhar e me concentrar nele e largar tudo que atrapalha para que eu possa compreendê-lo, entendê-lo, adquiri-lo, possuí-lo. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão querido, minha irmã querida? Pena que a maior parte só vive uma vida superficial. Eles querem um Deus Shazam, o Jesus Cristo da lâmpada, para eles esfregarem a lâmpada e sair Jesus Cristo que nem um gênio, né? Sim, amo. Aí eu faço os seus pedidos, eu quero casa, eu quero carro, eu quero ser cabeça e não cauda, eu quero prosperar, eu quero que minha família tudo se resolva, eu quero tudo dessa terra para mim, eu quero ficar rico, e vai seguir esses mentirosos da televisão. Pena que a maioria é assim, é iludida. Por isso que eu falo, o Evangelho da Graça de Deus, poucos estão enxergando, poucos. E eu fico surpreendido, porque eu conheço pessoas que eu estive junta há anos, e hoje estão longe, com uma mentalidade ainda corrompida, ouvindo coisa que não é o Evangelho da Graça de Deus, se envolvendo em coisas que não é o Evangelho da Graça de Deus. Parece que foi um trabalho perdido, mas no meio disso tem uma minoria que se enraizou, que amadureceu, em quem eu tenho muito prazer em conhecer e saber que estão firmes neste Evangelho da Graça de Deus. E os Gálatas voltaram as costas, meus irmãos, para o Evangelho da Graça, e sim voltaram-se para a lei e perverteram, aceitaram o evangelho pervertido. E Paulo fala, vou repetir, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. E nas últimas 2 pregações que nós fizemos, no capítulo 3, quero pegar uma delas, onde Paulo faz a seguinte pergunta. Antes de lermos o texto de hoje, que é Gálatas 3, do versículo 6 ao versículo 9. Não sei nem se eu li, mas vamos ler de novo.
Paulo faz a seguinte pergunta: quero apenas saber isso de vós. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês guardaram e praticaram a lei? Ou porque vocês ouviram uma pregação da fé em Jesus Cristo? E Paulo vai explicar que o Espírito Santo nos é dado pela graça de Deus. Não vem por obras da lei, assim como a salvação ela é dada gratuitamente. O Espírito Santo também nos é dado gratuitamente. Todo crente verdadeiro, ele é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. E como é que ele consegue isso? Porque ele foi fazer uma vigília, ou fez um jejum, ou subiu num monte, ficou lá dando glória para receber o Espírito Santo. O que ele fez para merecer o Espírito Santo? Ele pagou algum preço para ter o Espírito Santo? Não. Não existe uma obra, assim como não tem nenhuma obra que eu faça para ser salvo, também não tem nenhuma obra que eu faça que me dê direito a ter o Espírito Santo. O Espírito Santo me é dado gratuitamente, porque sois filhos, Gálatas capítulo 4. Enviou Deus ao meu coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, você é herdeiro de Deus. Então, porque eu me tornei um filho, Deus enviou ao meu coração gratuitamente, sem eu ter buscado, sem eu permanecer em Jerusalém, até que do alto recebais poder. Tudo isso já acabou. Me deu, enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Então Paulo está explicando para os Gálatas que tinham o Espírito Santo, de acordo com aquilo que Paulo está dizendo. Como é que vocês receberam? Vocês voltaram para trás, para as obras da lei. E o Espírito Santo que está em vocês foi dado por obras da lei ou pela fé naquilo que Cristo fez, dado pela graça de Deus? E agora Paulo vai entrar neste versículo de número 6, vou ler de novo isso. Explicar, ele vai antes da lei, ele vai 430 anos antes da lei, num tempo que não existia lei, para explicar que Abraão foi justificado pela fé e não por coisa alguma ou obra alguma que ele tenha praticado. Ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, eu já havia lido, né? E isso lhe foi imputado para a justiça. Agora ele vai falar quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são segundo a carne, não são os judeus que nasceram segundo a carne, mas são aqueles da fé, gerados no Espírito. Sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. O que Deus está explicando aqui? Que Abraão creu em Deus antes que ele tivesse qualquer obra. Antes que ele oferecesse o seu filho Isaque e saísse do meio da parentela dele, Abraão era um idólatra da cidade de Ur dos Caldeus, um idólatra, vivia adorando ídolos. No meio de toda essa confusão religiosa, Deus se manifestou a ele, se revelou a ele e ele creu. Deus se manifestou a ele, não foi Abraão que foi procurar Deus. Deus procurou Abraão porque tinha um propósito eterno nisso. Chamou Abraão, predestinou Abraão para isso. E se revelou a ele e ele creu em Deus. Então Deus justificou Abraão quando ele não tinha nenhuma obra, não tinha nenhum feito. Ele era um idólatra, ele creu em Deus no meio de uma idolatria. Não sabemos como Deus falou com ele ali, de uma forma assim, né? Justa, acertada, como? Minuciosamente. Mas no meio da idolatria que ele vivia, ele ouviu a voz de Deus, Deus chamou ele era um predestinado para dar cumprimento ao propósito de Deus, à obra de Deus. E ele creu em Deus e Abraão justificou ele.
independente de qualquer coisa que ele tinha feito. Ele só veio fazer isso depois. Por quê? Porque primeiro ele creu e foi justificado, antes que tivesse qualquer obra. E aí que está o Evangelho da Graça de Deus, né? Vamos falar isso um pouquinho aqui em Gálatas. Eu quero ler de novo esse verso 16 do capítulo 2 de Gálatas. O que Paulo explica a respeito disso? Sabendo, contudo, que o homem é justificado, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Olha lá. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O que é a justificação? É quando Deus me chama e eu creio em Cristo. E entendo que tudo que eu devia foi pago na cruz do Senhor Jesus Cristo. E quando eu creio nisso, eu sou justificado por Deus. Tudo que pesava sobre mim é removido. Toda a escravidão que eu tinha retirada, toda a culpa que eu tinha é removida. Cristo pagou a minha dívida na cruz do Calvário. Então, quando eu creio em tudo isso, eu sou justificado diante de Deus. Não pesa mais em mim, mais sobre mim escravidão, culpa. Eu estou unido a Deus. Toda a parede da separação e barreiras que existia entre eu e Deus são removidas. Agora eu tenho um acesso limpo, direto a Deus. Não estou mais debaixo de condenação. Sou aceito por Deus. Fui comprado pelo sangue da cruz. Eu fui justificado. Quando Deus olha para mim agora, Ele me vê sem culpa, Ele me inocentou. Eu fui inocentado pelo sangue derramado na cruz. Então Ele está dizendo que, agora, o que eu fiz para merecer isso? Eu tinha alguma boa obra? Eu paguei algum preço? Não. Essa justificação me é dada gratuitamente porque Cristo fez por mim. Ele está explicando justamente isso, que Abraão não foi justificado por obras, por coisas que tenha sido feitas por ele. Ele foi justificado porque ele creu. Então, o que Deus quer? Qual a coisa que mais Deus quer de você? Não é? Ele quer que você acredite, que você creia nele. Deus está mais interessado em ver fé no teu coração do que em coisas que você faça. O que está lá em Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem obras. É sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. E que se torna o galardoador, aquele que abençoa. Então o que agrada a Deus é alguém que crê, ainda que não tenha nenhuma obra, do que aquele que está se matando de fazer coisas e não tem a verdadeira fé no coração. Está se matando de fazer coisas porque entrou numa igreja e crê mais na tradição na igreja, no líder, naquilo que se manda fazer, e não tem a verdadeira fé trazida pelo conhecimento do Evangelho. O que agrada a Deus é quando Ele olha para o coração de uma pessoa e vê a fé no Evangelho mais do que 1000 obras que ela está fazendo. Deus se agrada muito mais que você creia do que você faça. Mas o falso evangelho é o oposto. Você tem que fazer e fazer, porque isso só vai agradar a Deus se estiver fazendo muita coisa e todo dia sendo consumido por obras. Isso destrói a vida de muita gente. De novo, vou falar com calma, presta atenção. Deus, Ele está mais interessado do que você creia. Que você creia do que você faz.
O que vale para Deus é Ele olhar para você e ver fé genuína, verdadeira em Jesus Cristo no seu coração, do que olhar para você e ver você sem entendimento do Evangelho e fazendo 1001 obras. O que é mais importante para Deus? É você estar crendo no Evangelho de verdade? Ou é você estar com uma fé corrompida, debaixo de uma ponte, dando comida para o necessitado? O que é que vai mais agradar a Deus? As duas obras têm valor? Tem. O que adianta eu estar dando comida para alguém sem entendimento da verdade, dominado por um falso evangelho? Tem valor dar comida para alguém, mas é claro. Mas sem entendimento do evangelho é uma obra manchada pela carne. Eu estou fazendo uma coisa boa, mas a minha fé está obscurecida pelo falso evangelho. A minha fé ainda está em trevas, porque eu estou tendo em coisas, crendo em coisas que não é o evangelho da graça de Deus. Deus quer que você creia genuinamente no evangelho. É mais importante para Deus isso. E se puder dar comida para alguém debaixo da ponte, tem o seu valor. Mas o que vai agradar a Deus é encontrar a verdadeira fé no seu coração. É isso que agrada a Deus. Então, Paulo está explicando justamente que Abraão creu antes de todas as coisas. E isso foi imputado a ele por justiça. Foi isso que deu força para Abraão fazer todas as coisas posteriores que ele veio fazer. Mas ele foi chamado pai da fé não porque fez, mas porque creu antes de todas as coisas e foi justificado. Então vamos lá para Romanos capítulo 4, Paulo vai explicar isso de uma forma mais clara. Nós, nesses últimos dias, temos falado muito sobre isso. Então capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Ele vai explicar a mesma coisa que ele está explicando em Gálatas, mas vai acrescentar uma ilustração aqui. Que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, não diante de Deus. Que diz a Escritura? Olha lá, ele vai citar o mesmo texto. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora ele vai fazer uma ilustração simples, de fácil compreensão. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele está explicando? Suponhamos que você está empregado numa empresa, e você trabalha um mês. O salário que você vai receber não é te dado de graça, é uma dívida que o teu empregador tem para com você, é um direito, você trabalhou e pelo teu esforço você conquistou o salário, é o teu direito. E se essa mesma empresa tá alguém passando na rua, ela chamar e trazer ele para perto de você, e o salário que ele pagou para você, porque você trabalhou, ele vai dar o mesmo valor de graça para uma pessoa que não fez nada o mês todo. É isso que Paulo está explicando, que se fosse por obras, o que Deus faria por você não seria graça, seria uma dívida, porque você pagou o preço, você obrou, você se esforçou, você conquistou. Seria uma dívida. Mas a graça consiste em quê? Você não fez nada, não se esforçou, não conquistou, não trabalhou e vai receber de graça um salário, um prêmio. Então ele está dizendo que Abraão é justamente isso. Ele foi justificado porque ele acreditou, ele creu antes de praticar qualquer coisa. Lhe foi dado a ele a justificação gratuitamente. Mas o que se prega hoje é só as obras de Abraão. Que Abraão sacrificou Isaque, você tem que sacrificar tudo que você tem. Quanto foi utilizado o nome de Abraão
para tomar o dinheiro das pessoas, né? A campanha dos 318 de Abraão. E Abraão sacrificou o melhor que ele tinha, que era Isaac. Na realidade ele não sacrificou, Deus devolveu para ele. Mas ele sacrificou o melhor que tinha, então você tem que dar o teu Isaac é tudo que você tem, é a obra de Abraão. Aí eles vão dar um nome para a campanha, a fé de Abraão. Não é? Quanto se tem explorado as pessoas com o nome de Abraão, né? E tem que dar tudo que tem porque ele deu, mas Abraão não foi justificado pelo que ele fez, ele foi justificado por aquilo que ele creu antes de fazer qualquer coisa. Então é isso que é a graça de Deus. Meus irmãos queridos, se voltar para a velha aliança e ficar praticando aquelas coisas que já acabaram na cruz, é tentar se justificar diante de Deus por esforço próprio. A lei impunha um fardo pesado sobre os ombros das pessoas, um monte de obras, e elas tinham que praticar e fazer tudo isso. Essa aliança é uma aliança falida, ninguém conseguiu cumprir e fazer tudo que a lei exigia. A graça de Deus é totalmente ao contrário, até a fé que eu tive em Cristo foi me dado gratuitamente. E a graça de Deus é o receber de graça o que Cristo fez por mim no meu lugar. O preço que Ele pagou por mim é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. Por isso que Cristo vem. Eu vou repetir as mesmas coisas. Ele veio para cumprir a lei. Não tinha ninguém aqui na terra, nenhum homem perfeito, com sangue sem estar contaminado pelo pecado. Uma carne que não é a carne pecadora como a nossa. Você entende isso? Eu já falei isso 1000 vezes. Jesus tinha uma mãe humana, mas a genética dele, ele tinha um pai de uma outra dimensão que é Deus. Entende? Então, quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, que foi gerado ali, foi um ser sem pecado, um ser que não herdou nada de Adão, um ser puro, um ser cuja semente que foi posta no ventre de Maria e fecundou, era uma semente celestial, de Deus. Será que você entende isso? Era um nascimento sobrenatural, alguém de uma outra dimensão veio nascer aqui na terra através de um processo de nascimento como eu e como você. Porque o que precisava era um homem Deus, um homem perfeito para poder ser o sacrifício perfeito. O sangue de Jesus Cristo não tinha pecado, o nosso sangue tem pecado porque foi herdado de Adão. Se você tem uma criança e você faz um exame de DNA nela, o que vai constatar no sangue dessa criança? Que o pai transferiu para ela a genética sanguínea dele mesmo. Agora, Jesus Cristo não tinha um sangue humano, terreno, pecador. O sangue dele era um sangue de Deus. Lá em Atos 20, quando Paulo está instruído a igreja, né, os presbíteros a ensinar e fazer tudo certinho, depois ele fala o quê? Para vocês pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus era um sangue puro, sem pecado, sem mancha, o sangue da nova aliança, um sangue de um ser, de um Deus em forma de homem sem pecado. E a carne dele não era uma carne pecadora como a nossa, era uma carne perfeita. A carne dele era uma carne perfeita, não herdou essa natureza caída, maligna, perversa de Adão. Era um homem perfeito, um homem Deus, um homem plenamente Deus e plenamente homem, os dois ao mesmo tempo. Então, quando ele vai para a cruz, é o Cordeiro perfeito, alguém capaz com sangue de um ser eterno.
Será que você entende isso? E com esse sangue, aqui na terra ele cumpriu todos os quesitos da lei. E ele vai ser o último sacrifício. A lei vai acabar na cruz. Como um sacrifício perfeito vai acontecer de alguém que cumpriu a lei, então esse sacrifício perfeito, feito com sangue perfeito, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, vai ser derramado, o sacrifício vai ser perfeito e vai cumprir, eliminar, acabar com a lei para sempre. A maior parte não entende isso. Então, quando Jesus está ali na cruz, o que o João Batista disse dele? Olha o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, o único capaz de tirar a culpa, o pecado, as maldições, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, a nova aliança cujo fundamento é o Cristo crucificado. É daí que vem a graça de Deus. Será que você enxerga isso? Minha irmã querida, meu irmão querido, pena que as pessoas só querem, eu quero ter vitória, 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 recebe bênção. Meu Deus, as pessoas estão cegas, não enxergam o ser perfeito, Deus, homem, Deus que pisou aqui na terra, um sangue puro, uma carne pura, alguém que viveu 33 anos e meio e nunca pecou. Que coisa extraordinária, maravilhosa. Ele foi o último sacrifício da lei, pôs um fim na lei. Por isso que eu afirmo que velha aliança não tem mais valor nenhum, acabou na cruz por um sacrifício perfeito e um sangue perfeito. Daí para frente que começa a nova aliança no meu sangue. E o que ele fez, que é grande, que é perfeito, que é gigantesco, que é extraordinário, quando eu creio nisso, ele me justificou e quitou a minha dívida por toda a minha existência terrena. Eu não perco mais salvação, não perco mais nada, não tem diabo na minha vida. Eu fui liberto do império das trevas, justificado, redimido, sou filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, vivo na nova aliança. Ele sustenta a minha salvação por causa do que Cristo fez e me justificou, e eu não tive participação nenhuma nisso. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Então Paulo está explicando que mesmo lá antes da lei, porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E hoje, depois de milhares de anos, quem são os verdadeiros filhos da fé? São esses que foram justificados e creem como Abraão creu. Esses são os filhos de Abraão. Não é os judeus, descendência da carne. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são da fé da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, enquanto eu não entender que o melhor que eu venha fazer, a minha melhor obra, ela é justificada, ela é manchada pela carne, ela é manchada por minha natureza humana, eu só posso ser justificado pela graça, não por obras da lei. Enquanto eu não entender isso, eu vou ser consumido por um evangelho enganoso, um evangelho que põe um peso, um jugo, me cobra muito, não me dá nada, por uma lei da condenação e da morte que é a velha aliança. Então eu vou terminar esta palavra dizendo isso. O que Deus quer encontrar em você é a verdadeira fé no Evangelho da graça de Deus. Tem uma coisa que agrada e alegra o coração de Deus. Quando Deus olha para uma pessoa e vê ela na verdadeira fé. Agora, quando Deus olha para uma pessoa, vê ela cheia de obras, de afazeres, de disciplina, de legalismo, de pode, não pode, mas não vê nela a verdadeira fé do conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que é o poder de Deus. Deus vai ter prazer em quem está na verdadeira fé, independente de obras. E não vai ter prazer naquele que está
cheio de obras e não está na verdadeira fé. Aí vai estar a diferença do justo e daquele que é injusto. Muito bem, meus irmãos queridos, foi uma alegria estar com você até este momento. Eu vos amo muito. E a minha oração por você, daqui do meu coração, é que você cresça no conhecimento da graça e do nosso Senhor Jesus Cristo. E os olhos do teu coração sejam iluminados e nós juntos, eu não sou grande coisa, possamos caminhar nesse caminho da fé no verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, afirmando isso. Que a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, é você mesmo. A sua vida vale mais que o mundo inteiro.